Olá a todos, estamos aqui novamente. Vamos para mais uma aula, né? Obviamente de português. Continuando com o gênero dos substantivos. Lembrando, o gênero, a palavra está se referindo ao masculino e ao feminino. É um tema que às vezes causa um pouco de desconforto ou de estranheza, porque a língua portuguesa ela é uma língua muito viva, muito dinâmica, e nem tudo nós vamos encontrar uma razão lógica por que é daquele jeito. A gente pode querer saber a origem das palavras, o estudo etimológico da palavra, né, das palavras, mas não é o nosso caso aqui, porque assim, e devemos entender que muitas dessas regras que vamos ver, existem exceções. E entender também que a língua portuguesa ela é complexa. Ela vem do latim, ela tem influência também, recebeu influência do grego, das línguas modernas, como francês, inglês. Então, assim, acaba se misturando muito, né? Aí, às vezes a pessoa pergunta, mas por que essa palavra é escrita assim e não desse outro jeito, né? Vamos procurar lá na raiz, que não é o nosso caso agora, né? Que não é o nosso objetivo. Então, entendendo que, às vezes porque é daquele jeito mesmo, a não ser que você queira realmente fazer um estudo, toda a cronologia da mudança de determinadas palavras, se você tiver curiosidade, né? É um estudo interessante também, mas não é o nosso caso aqui. Então, vejamos algumas das regras que podem sim nos ajudar. Outras a gente vai ter que internalizar mesmo, entender que é daquela forma e pronto. Vamos ver o gênero dos substantivos biformes. Biformes quer dizer uma forma para o masculino e outra para o feminino, né? Depois veremos os uniformes. Então, primeira regra. Primeiro, o que é o substantivo masculino e o substantivo feminino? Masculino é aquele substantivo que aceita o artigo o garoto, o filme. E feminino é aquele que aceita o artigo a garota, a escola, ok? Seria bom se fosse só assim, né? Mas não. Existem pormenores. Então vamos lá. A primeira regra, a mais simples. Nós mudamos o final O do substantivo por A. Por exemplo, se eu pedir o feminino de gato, eu vou trocar o O por A. Vai ficar gata. De qualquer outra, garoto. Se eu quiser o feminino de garoto, substituo o O pelo A, garota. Essa é a primeira regra, a mais simples, né? Temos também a regra para nomes terminados em ão. Então, e essa é uma das que causa mais dúvidas, né? Devido às terminações. Ela não tem apenas uma terminação para o feminino. A palavra pode terminar em oa. Por isso que eu expliquei logo no início, né, que a língua às vezes ela nos deixa uma atrapalhada, porque não existe aquela regra como na matemática, 1 mais 1 igual a 2, né? Então, se você quiser saber o porquê daquela palavra se escrever dessa maneira ou daquela maneira, fazer um estudo etimológico, né, de onde e como essa palavra foi recebendo mudanças de acordo com os séculos, tá bom? Mas no momento não é o nosso foco. Então, substantivos terminados em ão podem fazer o feminino em oa, an e ona. Vamos a alguns exemplos. Patrão, patroa, cidadão, cidadã, folião, foliona. Estranho, né? A gente nem usa, mas está registrada essa palavra. Tudo bem, né? Até agora. Agora, se a palavra terminar em OR, o masculino terminar em OR, como é que fazemos o feminino? Podemos acrescentar o A, a terminação, ou eira. Por exemplo, autor,
autora, lavador, lavadeira. Então, terminou em OR, nós podemos ter essas duas opções, né? Nós temos essas duas formas. Agora, o feminino de imperador termina em OR. Temos duas maneiras. Nós temos a imperadora, que é a governante, né? Que é aquela que governa. E temos também a imperatriz, que é a esposa do imperador. Imperatriz, que é a esposa do imperador, ou que é uma soberana. Soberana é aquela que está acima dos outros, né? No caso, seria acima dos súditos. Então, imperador, imperadora para a governante, imperatriz para a esposa do governante, ou para se referir à pessoa da imperatriz como uma soberana, aquela que está acima do povo. Certo? E temos o caso também, ó. Outra palavra que termina em OR e faz o feminino em is. Atriz, no caso, né? Ator, atriz. Então, assim, muita coisa a gente vai ter que internalizar mesmo. Que memorizar, a não ser que façamos um estudo, né? Voltando um pouquinho no tempo, para entender por que aquela palavra é escrita daquela maneira. Temos também substantivos que terminam em E. Como é que faz o substantivo masculino terminando em E? Como é que fazemos o feminino? 2 exemplos, para não ficar muito longa a aula. O elefante, a elefanta. Ou existe uma forma também bem menos usada, que é a aliar. Aliar também pode ser o feminino de elefante. Elefanta ou aliar. Gigante. O feminino de gigante é giganta. Estranho, né? E de mestre, é menos estranho, mestra. Masculino terminou em E, trocamos o E pelo A. Muito semelhante ao terminado em O, né? Trocamos o O pelo A. Temos também terminações femininos que indicam nobreza. Pode indicar nobreza também. São os femininos terminados em esa, isa e essa. Por exemplo, duque, nós temos a duquesa. Sacerdote, nós temos a sacerdotisa. E o essa, o abade, nós temos a abadesa. Por isso que para um estrangeiro aprender esse idioma se torna bem complicado, né? Devido à grande quantidade de modificações que a palavra sofre, né? E se eu tiver um substantivo terminado em es? Substantivo masculino terminado em es. Como é que ele vai fazer o feminino? Acrescenta o A, né? Se eu tenho uma pessoa que nasceu em Portugal, eu tenho um português. Mas se é uma mulher que nasceu em Portugal, eu tenho uma portuguesa, por exemplo. A portuguesa está morando agora no Brasil, né? Japonês, japonesa. A japonesa trabalha como secretária. O homem que nasceu na Inglaterra é inglês. A mulher que nasceu na Inglaterra é inglesa. A inglesa está aprendendo a falar português, né? Então, ex indicando nacionalidade, né? Naturalidade de um local, a pessoa é natural daquele local. Então, acrescento o A. Nós temos também aqueles femininos que não lembram em nada a palavra masculina. Vamos a alguns exemplos que formam o feminino de uma maneira totalmente diferente da palavra masculina. Por exemplo,
pai, feminino de pai é mãe. Não lembrei nada, né? Se eu quiser o feminino de bode, qual é o feminino de bode? Cabra. Radical totalmente diferente, né? Feminino de cão, cadela. Feminino de carneiro, ovelha. E só mais uma para ilustrar, feminino de genro, nós temos a nora. Ou seja, o feminino e o masculino com formas totalmente diferentes, né? Uma não lembra a outra em nada, pelo menos na forma da palavra. E temos também palavras que, quando estão no feminino, tem um significado. Quando vão para o masculino, tem outro significado. Por exemplo, se eu disser a cabeça, eu estou me referindo à parte do corpo humano. Mas se eu disser o cabeça, por exemplo, ele é o cabeça da turma, ele é o líder da turma, né? Aquela pessoa que comanda. Se eu disser a caixa, eu posso estar me referindo àquele objeto de papelão ou de madeira. Mas se eu disser o caixa, eu estou me referindo à pessoa que trabalha no caixa, por exemplo, do supermercado. Se eu disser o grama, eu estou me referindo à unidade de medida, de peso, no caso. Comprei 500 gramas de carne. Mas se eu me referir a grama, falar a grama é aquela vegetação rasteira, né? Então estão vendo, né? Não quer dizer que a grama é feminino de 1 grama, não. Mas quer dizer que quando usado no masculino ele tem um significado, quando usado no feminino tem outro significado, certo? E só para finalizar, para não ficar muito longo, temos palavras que sempre são usadas no masculino ou sempre são usadas no feminino, que às vezes a gente nem sabe, né? Vai falando assim aleatoriamente. Por exemplo, tomate. Tomate é menino, é masculino. O tomate. O dó. O que pena, o que dó, né? Tem a dó também, a nota musical, né? Mas o dó, o que pena, né? E feminino, nós temos a alface. Alface é feminino. Por quê? Aí é o que eu digo, né? Fazer todo aquele estudo. A libido, apesar de terminar com O, é uma palavra que recebe o artigo A. Ou seja, vai muito da memorização, como eu disse, né? E caso queira entender os pormenores, fazer um estudo da língua desde o início até entender, até os dias atuais, entendendo as transformações que determinada palavra sofreu, né, ao longo dos séculos. Então agradeço pela atenção e até a próxima aula. Deus abençoe a todos.